Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Storycorum, o seu canal de conteúdos de história. Então vamos seguir com o conteúdo do oitavo ano. Vamos corrigir as atividades que foram dadas lá no Classroom. Essa aqui é a atividade que foi dada no Classroom. Perguntas sobre iluminismo, responda as atividades sobre o antigo regime aqui no formulário, certo? É para colocar o e-mail. Na recuperação, eu já mandei você colocar o e-mail da escola. Aqui eu até abri para colocar qualquer tipo de e-mail. Eu vi que teve vários problemas. Então, qual é o melhor? Coloquem o e-mail da escola, que a escola deu para vocês, certo? Esse e-mail agora vai ser o e-mail de vocês definitivo da escola. As atividades vão ser mandadas para lá, vocês vão receber um e-mail de todos os recados que tiverem naquele local. O movimento intelectual do século XVIII é chamado de Iluminismo. Por qual motivo esse momento histórico recebe esse nome? Então, qual é o motivo que leva o Iluminismo a se chamar de Iluminismo? Resposta é: pois os pensadores queriam iluminar as pessoas da escuridão da ignorância. O iluminismo é um movimento de pessoas, de intelectuais, que queriam iluminar a ignorância, colocar luz, deixar as coisas mais claras, né? Então, ao invés de deixar as pessoas na ignorância ou deixar as pessoas no desconhecimento, a ideia era mostrar para todo mundo que as coisas poderiam ser mais claras, as coisas poderiam ser mais verdadeiras. Por isso que é iluminismo. O que foi o Antigo Regime? Então, o Antigo Regime foi o período em que os reis e a igreja governavam a Europa. Então, lá no videozinho que eu mostrei para vocês, tem lá eu explicando o que é o Antigo Regime, né? Que é um período da história em que os reis governavam sozinhos, né? Tinham um Estado absolutista, ou seja, o governo comandava tudo sozinho, o rei era tudo, né? O exército, os impostos, a guerra, a população, tudo. E sustentados pelos nobres e pelos membros do clero. Já burgueses, já artesãos e já servos, né, ou trabalhadores rurais, esses pagavam impostos ao rei. Isso era o antigo regime. O que significa a palavra razão? Razão significa algo que pode ser comprovado. Comprovado, geralmente, a gente usa a ciência. Eu comprovo algo através da ciência. Eu faço lá o método científico e descubro se algo é verdadeiro ou não. Próxima pergunta era para colocar 3 características do iluminismo, certo? Tem um problema aqui que alguns alunos colocaram uma só conseguiram colocar uma. O erro foi meu, certo? Então aqui você pode colocar mais de uma. Eu até arrumei depois, né? Então poderiam ser refeitas as atividades, certo? Mas quem colocou uma só e deu erro, eu considerei certa. Quais 3 características do iluminismo, né? Absolutismo é do iluminismo? Absolutismo é aquela ideia de que o rei sozinho comanda tudo. Isso é do antigo regime. Os iluministas não concordavam com isso. Pelo contrário, queriam ter mais política, mais participação política. Não deixar tudo na mão do rei. O rei sozinho mandando em tudo era ruim. Então eles queriam uma participação das pessoas. Então, absolutismo não é uma característica do iluminismo. Crença e fé. Crença e fé é você acreditar em algo, ter fé em algo, certo? Não é uma coisa bacana, mas na ciência ou para explicar o iluminismo, usar a crença e a fé, você às vezes pode ignorar a verdade, né? Então não era a ideia do iluminismo, isso era uma ideia mais da Igreja Católica. Ciência. Ciência é sim uma característica do iluminismo, a ideia e a busca pela ciência. E os pensadores queriam buscar a ciência para comprovar as verdades, né? Artes. Também a arte faz parte do iluminismo, né? A ideia de mostrar de forma artística, né? E também a valorização do humano, né? A ideia de que o homem é o valorizado, ele é o responsável, não somente Deus e a igreja. Ele é uma pessoa que é responsável pelos seus atos, tem poder para participar da política, poder para exercer as suas funções, né? Não ligado à igreja. Essa aqui, ó, eu coloquei 2 vezes a mesma pergunta. Então, quem colocou essa aqui, eu considerei certo para todo mundo, e a segunda, porque essa valia 1 ponto, né? Ó, valia 1 ponto e essa valia 2 pontos. Então essa aqui eu coloquei, um erro foi meu, né? Então eu coloquei 1 ponto para todo mundo e essa aqui eu tive que corrigir cada uma delas e ver quem acertou 2 pontos, né? Então o que é? Existia a frase sapere aude, que em português significa atreva-se a conhecer. O que essa frase quer dizer? Então a resposta correta é que devemos nos esforçar para ter conhecimento de tudo. Então a ideia é que você tem que se esforçar, tem que ir atrás, tem que buscar o conhecimento. Não adianta você receber a informação
ir repassar, sem ir atrás, sem descobrir se aquilo é verdade. As pessoas vão lá, falam as coisas, você assimila aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Se eu falar para vocês na sala de aula sobre alguma coisa, vocês têm o dever de ir lá pesquisar. Realmente o professor sabe que falou certo? Será que ele está correto no que ele falou? E pesquisar. Hoje é tão fácil de pesquisar. Nós temos acesso a pesquisa muito rápido. É só clicar, abrir uma página, escrever o que você quer achar e vai aparecer milhares de locais mostrando se aquilo é verdade ou não. Então é um dever você ir atrás, se esforçar para encontrar a resposta. Assinale 3 pensadores do iluminismo. Então era para colocar 3 pensadores, certo? Nós comentamos sobre isso. O São Tomás de Aquino, ele não é um pensador do iluminismo, ele é um santo católico, né? Mas ele é muito importante pelo conhecimento que ele tinha na Idade Média. O Leonardo da Vinci, ele é não do iluminismo, mas ele é do Renascimento. Nós temos aqui o Voltaire, certo? Que a ideia, esse era do iluminismo, certo? Maquiavel também era do Renascimento. O Adam Smith, ele é um pensador do iluminismo. Rousseau também é do iluminismo, o Dante Alighieri é do Renascimento, certo? Então esses aqui são todos pensadores, só os 3 aqui eram do iluminismo, certo? Teve um erro também nessa questão que às vezes estava selecionando só uma, tá? Então tentei arrumar também, mas quem assinou uma só e eu considerei tudo certo. Escolha uma ideia do iluminismo e explique-a. Então era para escolher uma ideia do iluminismo e explicar. Qualquer ideia do iluminismo explicar. Divisão separação dos poderes, liberdade religiosa, liberdade de expressão, a ideia de que nós somos uma tábula rasa, a ideia de que o poder só se vence com poder, a ideia de que o homem é o lobo do homem. Existiam várias ideias que nós vimos, né, no vídeo, que cada pensador tinha, que eu podia colocar aqui como ponto principal, que tinha que se comprovar algo com a razão. Então, qualquer coisa que poderia colocar, qualquer coisa mesmo que tivesse a ver com o iluminismo. E a última é o que é uma enciclopédia, que é um jogo muito antigo, um pensador iluminista, um livro com conhecimento científico da época ou um livro usado e assinado pela Igreja Católica. É um livro com conhecimento científico da época. É um livro que mostrava, tinha nele, né, todo o conhecimento científico que foi feito na época e até pouco tempo atrás, como se fosse a Wikipédia, né? Só que em forma de livro. Beleza? Agora nós vamos para a atividade de recuperação. Então, aqui nós temos a recuperação. Agora já está bem mais caprichado, né? Então, a corzinha aqui está amarela. Então, a cor de vocês vai ser amarela. Agora, todo tiver conteúdo de história vai ser em amarelinho. Então, coloquei também o logo do canal, né? Que vocês já vão poder acessar, que é o Storycorum. Vocês podem ver essa recuperação. E agora, ele ficou um pouquinho mais caprichado. Também alguns erros não foram cometidos, né? Então, aqui que é importante, coloque o e-mail da escola que a escola deu a você, né? Então, esse e-mail que você recebeu da escola, esse e-mail é o único que vai valer. Se você colocar qualquer outro e-mail, você não vai conseguir acessar o conteúdo. Então, é muito importante que você consiga pelo e-mail, certo? Se você enviar uma atividade e aparecer que não foi, não faça de novo, me avise. Na outra atividade teve muitos erros, que eram muitas atividades repetidas, né? Essa aqui não tem como repetir, já que é só um e-mail que vale, né? Então essa atividade vale como uma recuperação do conteúdo que já trabalhamos, a nota vai ser somada com a de outras atividades. Normal, né? Então é para colocar o nome aqui e para colocar a turma também, certo? O e-mail já foi no começo. Então agora vamos a cada uma delas. O movimento intelectual do século XVIII é chamado de Iluminismo. Por qual motivo esse momento histórico recebeu esse nome? Então, qual é o motivo do iluminismo, né? Pois representa o conhecimento esclarecendo a ignorância, a ideia de iluminar a ignorância, né? Até poderia colocar aqui, representa a experiência com a luz de Isaac Newton. Tudo bem, até tem um fundo de razão, mas o iluminismo do termo iluminismo não tem a ver com a experiência do Isaac Newton, mas sim com a ideia de esclarecer a ignorância das pessoas. O que foi o antigo regime? Foi um período histórico em que a igreja dominava tudo, a cultura, e o rei, a política. Então, essa era a resposta correta. Poderia confundir com essa de cima. Foi um período histórico em que a igreja dominava tudo, o mundo, e o Papa era rei. O Papa não é rei. O Papa nunca foi rei. O Papa, certo, é o líder da Igreja Católica, não o rei. Foi um período histórico que os burgueses começaram a comandar as nações. Não, isso vai acontecer bem depois. Então agora, o antigo regime eram os reis que comandavam as nações. Foi um período histórico em que o clero e os nobres eram responsáveis pela ciência. Não, vocês vão ver, e nós vimos que eram os burgueses, né, os pensadores burgueses. O que significa a palavra razão? Razão é o mesmo que comprovação. Tá aqui, né? Não é o mesmo que poder, não é o mesmo que luz, não é o mesmo que fé.
Então é o mesmo que comprovação. Assinale 3 características do iluminismo. Então era igual àquela, né? A gente pode ver que era a ciência, as artes e a valorização do ser humano. Aqui, existia a frase sapere aude, que significa em português, atreva-se a conhecer. O que essa frase quer dizer? Era igual também da outra atividade, que temos que pesquisar para poder conhecer melhor as coisas. Essa era a ideia, né? Então, quer dizer que conhecimento só é transmitido na escola? Não, conhecimento está em todo lugar. E a gente tem que saber pegar esse conhecimento e tentar modificar ele, tentar saber se esse conhecimento realmente é verdadeiro. Né? Quer dizer que devemos esperar o conhecimento vir até nós? Não, nós temos que ir atrás do conhecimento, por isso que é atreva-se a conhecer. Né? E que dizer para conhecer a fé que move montanhas? Não tem relação com fé, tem relação com a ciência. Aqui é a mesma de novo, né? 3 pensadores do iluminismo. Então nós temos aqui o Voltaire, o Adam Smith e o Rousseau, eram os mesmos 3 de novo. E aqui, a cena alternativa, que é uma ideia pregada no iluminismo, né? O que o iluminismo pregava? Aqui, a razão é aquilo que a ciência comprova por métodos científicos. Essa é a resposta correta, tá? Isso é que o iluminismo pregava. Busque a fé acima de tudo e de todos? Não, não é o que o iluminismo pregava. Os reis são enviados de Deus para governar a humanidade? Era que o antigo regime dizia, mas o iluminismo queria ser contra isso, né? E os burgueses são preparados para reinar as nações mais ricas e poderosas. Não, né? A ideia era acabar com os reis ou mudar a forma com que os reis são colocados, até porque o rei ele não pode ser uma pessoa comum, ele tem que ter todo um sangue, uma linhagem nobre. Né? Então a resposta correta é razão é aquilo que a ciência comprova por métodos científicos. Outra pergunta, o que é uma enciclopédia? Também está na outra atividade, né? Que é um livro com conhecimento científico da época. É a mesma coisa de novo. Aqui, o que significa essa frase? Eu desaprovo o que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-lo. É uma frase que foi atribuída ao Voltaire. A biografia do Voltaire foi colocada nisso, né? E que a ideia é da liberdade de expressão. Eu desaprovo o que dizeis, ou seja, eu não aprovo o que tu diz, mas eu defendo o direito de até a morte, eu defendo o direito até a morte de tu poder dizer o que tu quiser. Então isso é liberdade de expressão. Certo? Eu posso não concordar com o que está pensando, o que está falando, mas eu vou defender a ideia de que você pode falar a qualquer momento. Isso é liberdade de expressão. E a última, qual motivo o iluminismo era contra o antigo regime? A resposta correta está aqui, ó. Pois os burgueses queriam mais igualdade e participação política. Essa era a principal ideia do iluminismo, né? As outras, pois a Igreja Católica queria conquistar os reinos europeus. Não, a Igreja Católica tinha uma parceria com os reinos europeus, não era uma de conquista, né? E o antigo regime veio após o iluminismo. Não, o antigo regime é antes do iluminismo, né? Por isso que é antigo regime. E o antigo regime pregava a ciência ao invés da fé. Não, o antigo regime pregava a fé ao invés da ciência. Então a resposta correta é participação e igualdade dos burgueses. Certo? Então com isso a gente encerra a nossa atividade. Muito obrigado pela atenção. Um abraço.